Romanos 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos, diga, morremos. Morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos, olha isso, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Espera aí, parece aquelas aulas de filosofia, né, do ensino médio. O professor está lendo, você está na metade e já não entende mais o que ele está dizendo. Ora, se morremos com Cristo no 8, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. 2 pontos. A morte não tem mais domínio sobre ele. Feche seus olhos. Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado por a vida de São Paulo, obrigado por a vida de Francis Schaeffer. Nós queremos crescer, Pai, como Rede Nuvem, nós queremos aprender de Ti, nós queremos viver a liberdade que o Senhor nos chamou a viver, mas nós queremos fazer isso, Pai, com os olhos fitos na eternidade. Que o Senhor possa abençoar a Rede Nuvem, que o Senhor possa me usar, Pai, com graça e com poder, que o Senhor ponha as palavras adequadas e que fale a corações aqui hoje, assim que nós te oramos, em nome de Jesus, amém. Galera, o tema do sermão de hoje é libertos do pecado. E nós vivemos numa sociedade, a nossa sociedade é conhecida pelos sociólogos e filósofos como a sociedade pós-moderna. Nós somos a sociedade em que a filosofia perdeu o seu efeito, meio que a filosofia morreu. Nós tivemos 2 grandes guerras no século passado. E aí C.S. Lewis foi um dos grandes homens que viveu essa apologética existencialista, que falava sobre a vida, que trazia aspectos e relevos do dia a dia e colocava eles diante do Senhor. E você me pergunta, Joe, o que é que isso tem a ver comigo? Isso tem tudo a ver com a nossa vida. Essa apologética pré-existencialista ou existencialista, ela é uma apologética prática, que trata do seu dia, que trata da forma com que você trabalha na sua repartição, a forma com que você age na sua faculdade. E aqui Paulo, ele está escrevendo ao povo de Roma. E aqui quando você estuda os romanos, você entende que Paulo, ele escreve doutrina. Ele está ensinando para a galera. É assim, ele está mandando um WhatsApp para você e dizendo assim, ó, eu vou lhe ensinar como viver agora nessa parte da justificação. Você acha que precisa rasgar suas vestes, matar um cordeiro, mas eu queria lhe dizer, Jesus foi a justificação que você precisava. Jesus, quando morreu naquela cruz, ele trouxe vida para você. Jesus, ele é a vida que você necessita. Então, pare de procurar em outros lugares. É como se Paulo mandasse um WhatsApp para a gente, colocasse lá no Instagram e dissesse assim, ó, veja isso aqui, porque isso é importante, você precisa salvar isso, você precisa ler todos os dias, você precisa crescer diariamente. Boa. Eu queria que você voltasse hoje e não perca seu aplicativo e sua Bíblia, não feche por nada. Se você está escrevendo, está digitando a mensagem, fica com o link do lado, para que você não se perca no que a gente está falando, tá bom? Então vamos lá. Romanos 6, 1, ele diz, que diremos então? Hoje é uma mensagem expositiva pesada. Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Sabe o que é que Paulo é a sua retórica paulina? Ele sempre devolve você, ele lhe responde com uma pergunta. Paulo era um grande filósofo. Ele vai te responder, ele te provoca, ele solta a pergunta e deixa no ar. Então quer dizer que no versículo anterior, no capítulo anterior, ele diz assim, onde abundou o pecado, superabundou quem? A graça. Então você olha assim e ele começa a colocar pilares da fé cristã. Quando você acha que já entendeu, então onde houver pecado, a graça vai superabundar. Aí Paulo pergunta, então quer dizer que eu devo pecar para que a graça superabunde sobre mim? E Paulo diz, não, de forma nenhuma.
Não, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E aqui eu queria falar algo diretamente para você. Eu vinha voltando do trabalho, eu estava no interior, lá trabalhando, e eu recebi um WhatsApp de um amigo da comunidade, que é líder, e ele disse: Joe, você precisa conhecer um cara que é psiquiatra, e ele é um cara que tem um método diferente, é um método de confrontamento mesmo. Sabe, quando nós erramos, quando fazemos alguma coisa, nós temos algumas escolas de psiquiatria e de psicologia, mas esse cara, esse profissional, que eu não vou citar o nome, ele confronta, ele olha para você, ele faz: ó, deixa de ser mimizento, rapaz, olhe para frente, vamos lá, levante. Aquele cabo que lhe traiu, aquele cabo safado, rasgue as fotos dele. Aquela florzinha que ele comprava na praia, de R$1, de plástico, rasgue. Viva a sua vida, vá em frente. Nós somos a geração mais doída que já se viu na humanidade. Então você fala a verdade na cara de alguém, ai, como você é bruta. Todo mundo fala da minha irmã, né? Minha irmã. Ninguém conhece minha irmã aqui, quem não conhece vai saber. Minha irmã é extremamente sincera. Todo mundo conhece Maristela. Lá disseram que Maristela é o papel de enrolar prego lá no trabalho dela. Ela é enfermeira. Aí, às vezes, chegam aqueles caras pós-festa, pós-rave, os caras lá chegam loucão lá, que é isso, doutor, não sei o quê. Aí dizem: esse aqui só vai com a tropa de elite. Mari, vem. A bicha é bruta. E eu cresci com esse temperamento da minha irmã, eu cresci vendo a minha irmã sendo direta. Eu nunca fui esse cara tão incisivo quanto ela. Então, se alguma coisa acontecer, ela falava: eu ponho uma roupa, ela faz: isso está horrível. Aí eu vou saindo de casa, quando chego na porta, eu digo: isso é uma bexiga. Aí eu volto, aí troca a roupa. Eu não consigo sair quando ela dá a opinião dela. Só que ela é alguém muito sincera. E eu aprendi a amar minha irmã, e nós nos amamos de um modo muito peculiar. Quando a gente era pequeno, a gente saía no tapa mesmo. Aí depois o pai juntava e fazia: vamos, se abraça. Aí eu, com desgosto bem grande, abraçava. Aí falava: dê um beijo na sua irmã. Aí dava vontade de cuspir, aí eu beijava. Agora diga que ama. Aí eles amam. Miserável. Mas ela foi alguém que me ensinou a ser verdadeiro, a saber que as palavras que ferem nos fazem crescer, a saber que as palavras duras às vezes nos trazem vida. E é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Pare de esperar palavras doces. O próprio São Paulo fala em diversas partes de seus escritos que no futuro muito próximo, ele falava isso escatologicamente, as pessoas procurarão para si líderes que falem o que trará alegria aos seus ouvidos, o que não trará coceira, o que não trará incômodo. E Paulo está justamente dizendo ao contrário aqui: nós morremos para o pecado. Paulo está falando sobre o evangelho e dizendo assim: ei, só existe uma forma de estar vivo, é morrer. Ei, só existe uma forma de permanecer vivo e de conhecer a vida abundante, é quando você morre. Você olha isso, a primeira vez, talvez você tenha ouvido isso, talvez você tenha lido, alguém já tenha lhe ensinado sobre a carta o escrito de Paulo aos Romanos. Talvez você já tenha visto em alguma outra parte a retórica paulina dizer: agora não vivo eu, mas vivo por Cristo, e a fé que vivo, agora vivo, a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo, ele tinha muito esses jogos filosóficos, e ele trazia muito: você deve morrer, morra. Aí você, peraí, numa época em que socráticos, epicureus, filósofos falavam qual é o sentido da vida. E não foi à toa que o prisma da semana passada foi sobre o sentido da vida, sobre o filme Nasce uma Estrela, sobre Shallow, sobre tudo isso, nos aproximando da realidade. Qual é o sentido da vida? De fato e de verdade, o que nós buscamos aqui, o que estamos fazendo? Desde os pré-socráticos, a humanidade balbucia e tateia tentando achar respostas. E Paulo, como lampejos da glória de Deus, ele diz: ei, aqui, ó, aqui, ele está com a bandeira assim para a gente, aqui, ó, vem para cá. Eu vou falar para vocês. Nós temos duas opções quando nos deparamos com o evangelho. Ou nós vivemos um evangelho liberal, que é um evangelho assim: não, velho, que nada, é besteira.
o que não atrapalha a vida de ninguém, o que não te faz mal, isso não é pecado não, vamos lá viver. Vamos beijar na boca, vamos para a rave, vamos lá, velho. É isso aí, isso é que é massa. Esse é um caminho. O segundo caminho, que é o que o Paulo diz, e que é o do confrontamento, e que é o que o mimizento mais odeia, é o evangelho, ele é como um muro na sua cara. Ele está aqui, ó, a verdade exposta. E aí, qual é a sua atitude? Viver o evangelho é sair da passividade, viver a proatividade. Escute isso. Olha o que Paulo continua dizendo, volto para o texto. Romanos 6, 2. De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em quê? Em sua morte. Se você parar para perceber, escuta, olha para mim. Se você parar e você for analisar tempo verbal, o que você vê aqui? Paulo ele está escrevendo, nós morremos, nós fomos crucificados, isso aconteceu. Olha que doideira da bexiga, vou dizer para você. Paulo olha para a gente e coloca tudo no pretérito. Ele diz assim, ei, eu vou lhe ensinar a viver o futuro. Vou jogar na sua cara. Nós morremos lá com Cristo, lá no Gólgota, quando o nosso Senhor, Ele foi levado, crucificado, morto por nós. Lá nós tivemos acesso à vida. Amém, gente? E olha que loucura. Eu comecei a ler o livro e eu sou daqueles cabos bem chatos, sabe? Eu pego o livro, minha namorada tem raiva de mim, porque ela disse que quando a gente alugar o apartamento, ela tem certeza que a gente vai gastar um pouco a mais com aluguel, porque tem que ter um quarto para o meu livro. Então a gente sai junto para o shopping, aí eu boto o livro aqui, ó, dentro da calça, aí escondo. Ela faz, mocinho, o que é isso? Aí eu falei, não, eu vou levar o livro. Por quê? Não está comigo? Aí eu falei, não, mas o livro vai que você queira ver alguma coisa numa loja, aí eu sento, vou ler, né? Ela está olhando para mim com a cara de ódio. Não tem nada não, eu vou falar de você, minha filha. Mas quando eu peguei esse livro, e eu gosto de cheirar livro, eu sou aqueles caras bem doidos, eu cheiro o livro, aí guarda, aí... Quando eu olhei o acabamento desse aqui, eu fiz, caramba, parece ser tão simplesinho. Ah, mas é de Francis Schaeffer, foi muito bem indicado, eu vou começar a ler. E quando eu comecei a degustar, sabe? Quando Deus começou a usar a vida desse cara, que era um agnóstico, que era alguém que se deixou ser usado pelo Senhor, mas que foi de antemão sincero, que pastoreou e que viveu um cristianismo de coração aberto. Eu comecei a ler e ele diz assim, se você quiser acompanhar comigo, acompanhe, mas em Gênesis, quando o homem peca, a primeira menção de Jesus, escute isso comigo, escute. Gênesis, quando o homem peca, no início, Gênesis 1, nós temos Gênesis 3, o relato da queda. Olha o que é que o Senhor diz. O homem e a mulher se esconderam, disse o homem, foi a mulher que me deste, ele culpou a mulher, e agora ele disse, o Senhor, agora o homem se tornou um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome, depois de expulsar o homem, colocou a leste do Éden, querubins e uma espada flamejante. Aqui o homem tinha sido expulso. E aqui, nesse momento, no início, no Gênesis, o Senhor Deus prometeu que Jesus, ele viria. Jesus viria. A promessa do nosso Jesus, ela foi dada em Gênesis. Quando o homem peca, o Senhor Deus já diz, a minha justiça será... A minha justiça, ela Eu travei. A minha justiça, ela cairá sobre o meu filho. E quando nós vamos para Isaías, vamos passear pela Bíblia, Isaías 53, 700 anos antes da vinda de Jesus, escute isso. Quem creu nessa mensagem, como ela foi revelada ao braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, ele era um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores
e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, hoje, nós, eu, você, nós fomos sarados, amém, galera? Amém. Olha que loucura! No Gênesis, quando o homem ele peca, Deus ele providencia o Cordeiro de Deus. É tanto que você conhece Jesus como pela Bíblia. Vamos lá, vamos lá? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro mudo. O que era que acontecia com o Cordeiro? O Cordeiro era imolado, o Cordeiro era sacrificado. Você vê, 700 anos antes, Isaías profetizava a vida de Jesus. E falava, ele levará sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estará sobre ele. Cada cravo no nosso Deus, no nosso Jesus, já havia sido predito 700 anos antes. Dá para entender que do Gênesis, passando por toda a Bíblia, como uma linha contínua, nós temos o prelúdio de um Jesus que morreria por nós, que morreria em nosso lugar, que se daria inteiramente. E agora eu queria soltar algo no colo de vocês. Paulo, volto para Romanos, depois de ter feito a viagem. Paulo está nos falando sobre a centralidade da morte. Opa, como assim, Joe? Aí você está jogando muitos paranauê da filosofia. Centralidade da morte, aqui na igreja, a gente vai falar sobre centralidade da morte. Como assim? Volte para a sua Bíblia. Romanos 6,4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. No 6, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado, passado, o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Deixa eu dizer um negócio, quando o Senhor foi até aquela cruz, Ele nos deu um prenúncio de que nos salvaria, mas Ele anunciou o reino de Deus, o reino de Deus que há de vir. Por que começar uma série sobre cristianismo? Por que começar uma série sobre bases teológicas e de vida cristã, de vida de praxis, de prática, de dia a dia, falando sobre isso? Nós não podemos ser um clubinho de pessoas que vivem como rebeldes sem causa. Vamos fazer um evangelismo. Vamos, boa, todo mundo junto. Vamos para uma comunidade, vamos para um hospital, vamos, todo mundo junto. Conexão vai se juntar, bora. Nós não podemos viver o efeito de manada, gente. O Senhor nos chamou para nos dar liberdade e autonomia, batermos de frente com a vida e dependermos totalmente dEle. Conexão é um lugar de pastoreio mútuo, não é grupo do AA, não. Prega. Não é grupo do AA, não, é lugar para você abrir seu coração, chorar quantas vezes? Eu, pastor de vocês, servo de vocês, miserável. Eu chegava na conexão, abri o coração, tinha Vitão, o bicho é doido. Ele estava um dia e eu fiz. Então, eu luto, graças a Deus estou limpo, da pornografia há 2 anos. Ele... Tu, Joe! Eu ia falar uma palavra agora, mas tu é pastor, né? Tu tem problema com pornografia, bicho. Como assim? Hoje ele é um dos caras que me ouve, é um dos caras que ora por mim, é um dos caras da conexão, que cuida de mim. Sabe, eu estou aqui, eu posso servir, eu posso pastoreá-los, mas eu sou cuidado, eu tenho um líder. Além de pastor Tiago que me lidera, além de pastor Sérgio, de outros pastores da comunidade, eu tenho meu líder de conexão, Lução. Eu sou amado, eu sou cuidado. Nós vivemos igreja, nós vivemos crescimento e amadurecimento, é nas nossas conexões. É lá que nós celebramos, é lá que nós nos alegramos, é lá que nós cuidamos uns dos outros. É lá que nós vivemos a morte. Agora eu quero que você entenda isso. O que é, Joe? Que eu ainda não entendi esse danado dessa morte. Que Paulo está nos falando. Nós precisamos morrer para as coisas boas e para as coisas ruins. Opa, como assim? Morrer para as coisas boas também?
Eu achei que só precisava morrer para as coisas ruins. Deixa eu lhe falar uma coisa. Nada, nem ninguém pode suprir o vazio que há no nosso coração, senão o Senhor. Por isso, morrer para as coisas boas e morrer para as coisas ruins me põe face a face com o meu Deus. Eu estou face a face com Ele, eu estou despido, eu não tenho segurança, eu não tenho glórias próprias, só eu e Ele. Quando eu morro, gente, quando a vida se esvai, não há mais nada, só há dependência, só há confiança. Hoje a nossa cidade meio que agoniza, se entristece. Pastor Ismael foi um homem que viveu para a glória de Deus, que abençoou muita gente nessa cidade. Eu encontrei com ele algumas poucas vezes, o pastor Sérgio há 2 semanas atrás foi lá, esteve com ele, o abraçou. E hoje a gente teve a notícia pela manhã de que ele havia partido. E quando há dor no corpo de Cristo, nós sentimos, nós choramos com isso. Nós hoje no Overflow oramos por a vida da família dele, oramos por a comunidade. E ele partiu, mas a cada momento em que ele podia falar, enquanto lhe havia fôlego, ele apontava para a eternidade no Senhor. Ele apontava para a certeza do porquê tinha vivido, por quem tinha existido, em que ele tinha gastado a vida dele. Hoje de manhã eu parei e orei ao Senhor, orei por aquela família, mas pensei, Senhor, se eu tivesse de partir, será que eu partiria como o pastor Ismael? Será que eu iria para casa e eu diria para vocês, Rede Nuvem, continuem olhando para o Senhor, vivam para Ele, celebrem a face do Senhor. Foi isso que o pastor Ismael nos deixou. Ele nos deixou um legado de alguém que confiou inteiramente no Senhor, não importasse se ele estivesse com saúde ou na doença, se fosse na vida ou na morte, na perda ou no ganho. Hoje a nossa comunidade, a nossa cidade chora, mas chora sabendo que ele só antecipou a ida para casa e que em breve nós estaremos com ele. E que em breve nós estaremos com o Senhor. Eu queria dizer uma coisa. Às vezes a gente fala muito pouco, e se você acha que eternidade e céu é uma referência religiosa, como Nietzsche disse, era um apêndice, como uma moleta criada pelos homens, eu queria lhe dizer que Jesus, quando Ele morreu por nós, Ele morreu, Ele foi rejeitado, Ele morreu, mas Ele ressuscitou no tempo, no espaço e na história. Queria dizer um negócio para você, o nosso Jesus, Ele não é uma construção como teólogos liberais dizem. Eu falo de Jesus e o poder da sua ressurreição, ela automaticamente acontece. Não. O nosso Senhor, Ele não é uma força abstrata, como algumas seitas dizem. Dizem que o Senhor, que o Espírito Santo, Ele é como uma força que se move e que, como a gravidade, como a energia térmica. Não, há pessoalidade no nosso Jesus, eu queria lhe dizer, arqueologicamente, historicamente, eu queria lhe dizer, o nosso Senhor, guarde isso no seu coração, o Senhor a quem você serve, Ele morreu, Ele foi rejeitado, colocaram cravos, aqueles cravos que Isaías diz, que os evangelhos, os sinóticos falam, aqueles não eram cravos de mentirinha, não eram cravos filosóficos, não eram cravos metafísicos. O nosso Senhor, Ele suou sangue. O nosso Senhor, Ele morreu por mim e por você. Ele morreu por nós. No espaço, no tempo. Ele estava no monte, no Gólgota. Havia um tempo determinado, Ele morreu. Na época da Páscoa, Ele se entregou. E, historicamente, Ele ressuscitou. Parece um pouco de filosofia, mas eu queria jogar isso no seu colo, para você guardar. O Senhor, Ele morre no tempo, no espaço e da história, e Ele ressuscita. Quando Ele ressuscita, o que acontece? Tomé olha para os outros do colégio apostólico e dizem assim, não acredito que Jesus ressuscitou, eu sou discípulo, estou por aqui, mas eu quero tocar onde a lança entrou, meu amigo, aí eu acredito. Por isso tem aquela clássica pintura, né? De Tomé de Caravaggio.
Tomé aqui, colocando o dedo nas chagas do Senhor. E naquele momento, gente, o nosso Jesus, ele estava ressurreto ainda em corpo. Tomé tocou no corpo dele. Jesus, ele não é uma construção filosófica. Tomé tocou no corpo dele. Ele disse assim, venha Tomé, venha, meta o dedo aqui, meta o dedo aqui. Meta o dedo no meu tórax. Mas rapaz, agora eu vou comer. O Senhor comeu. Ele ascende aos céus. Ele caminha com os 2 discípulos em Emaús, ele caminha e diz, mas rapaz, você viu o que aconteceu com aquele Jesus? E os discípulos voltavam para Emaús. Eu acho que terceiro dia, no tempo. Terceiro dia, ele não vai voltar mesmo não. Talvez fosse mais um lunático, algum filósofo com um grupo que lhe seguia. De repente, o seu coração começa a ser aquecido. O coração daqueles 2 homens começam a ser aquecidos. Por que, Joe, você está me ensinando sobre apologética, sobre filosofia cristocêntrica? Vamos chegar lá agora. Jesus, ele morreu, ele foi rejeitado, ele morreu e ele ressuscitou. Está na primeira parte do livro. E nós somos convidados, escute isso. Você é convidado, nós somos convidados a morrer com ele. Nós somos convidados a morrer, a sermos rejeitados, morrer, mas não somente isso, a ressuscitarmos com o nosso Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você pode lutar contra o seu pecado com todas as estratégias que você imaginar. Você pode fazer o que você quiser. Mas se você de fato não morrer, se você não abrir mão do seu pecado, dos seus prazeres para viver para Ele, fazer de Jesus a sua alegria, fazer dele o seu futuro, a sua eternidade, você não vai conseguir sair da prisão. As amarras, elas não vão se soltar nunca. Somente a morte em Jesus pode nos trazer vida. Parece um paradoxo filosófico, né? Daquele professor meio-dia, perto de almoçar, o sinal não toca. Aí você manda um amigo correr e na diretoria toca meia hora antes para todo mundo sair. Não abre. Olha, tá vendo todo mundo? Caramba, eu era pecador demais. Eu fazia isso, mas o Senhor perdoou. Falar sobre a morte do Senhor, volto para a Bíblia, falar sobre a morte do Senhor é falar sobre Ele nos trazer vida. Romanos 6, 7. Romanos 6, 7, você vai entender agora. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. 2 pontos. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A única forma de viver a vida que você espera, abundante, é crendo nessa mensagem. A morte não tem mais domínio sobre ele. Quando você vai estudar, com todo o respeito do mundo, gente, eu falo isso, eu sempre friso, com todo o respeito do mundo. Quando você vai estudar o budismo, ele diz, seja um zen budista. Raspa a cabeça, coloca uma roupa simples e vai para o monte. O kardecista olha para você e faz, tem jeito não, bicho. Vai morrer, volta no cavalo, vai morrer, volta numa barata, vai morrer, volta no rato, vai ficar indo e voltando. Até, entendeu? Então, por exemplo, um cabo pecador que nem André, vai passar o resto da vida indo e voltando, subindo e voltando. Você vai para um panteísta, o panteísta diz a mesma coisa, não, você vai pagar seus pecados em penitência. E o Senhor nos diz, escute isso, a morte não tem mais domínio sobre ele. Você nunca vai ver no Alcorão ou em algum livro religioso, algum ente, ícone religioso dizer para você assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém chega até lá se não for por mim. Nossa, você não está entendendo não, né? O Senhor está dizendo assim, por conta da minha morte lá naquela cruz, hoje você tem acesso ao Pai. Você consegue entender isso? Às vezes a gente fica procurando mensagem de autoajuda. Faça uma pesquisa no Google, assunto mais pesquisado. Pornografia, em segundo lugar, nos trend tops.
e ansiedade, e medo, e vontade de morrer. Sabe, eu já passei por isso, eu já tive vontade de não viver mais. Eu já tive vontade de tirar a minha própria vida, de acabar com a dor. E a gente às vezes fala sobre isso, já teve casos de julgamento. As pessoas que tiram a própria vida querem se ver livres da dor. E eu queria dizer para você que me ouve aqui hoje, que está aqui comigo, que está aqui vivendo Rede Nuvem, eu queria dizer algo. Eu queria dizer, o único que pode tirar a sua dor, que pode fazer essa dor morrer de fato e de verdade, mas ser ressuscitado, é o nosso Jesus. Eu queria dizer para você, boa, valeu Geraldo. Se for para o Senhor, boa. Também te amo, Geraldo. Queria dizer para você que passa por dificuldades psicológicas. A gente vai chegar no terceiro. A gente vai chegar na terceira série da mensagem, que vai tratar sobre relacionamentos e sobre emoções. Sobre dores psicológicas. A gente vai falar um pouco sobre psiquiatria, enfim. Mas eu queria falar diretamente para você, que ter profissionais ao nosso lado é uma bênção de Deus. Eu estava tratando uma senhorinha de 3 horas da madrugada. Ela fez, doutor, o senhor é um milagre na minha vida. Ela fez, Aí ela disse assim, o senhor acredita em Deus? Eu fiz até o talo. Ela fez, é mesmo? Fiz, minha querida. Sabe por quê? Estar aqui, poder cuidar da senhora, poder saber o que eu sei, é um privilégio, é um presente de Deus. E nós continuamos vivendo a nossa vida, gente, às vezes perdendo a possibilidade de viver para o Senhor nas coisas simples. Eu vou abrir para vocês algo que eu abri na conexão. Eita, bicho, eu estou rasgando mesmo o coração. Quem conhece sabe que instituições como hospital, como tribunais de júri, em que você convive muito com as pessoas, pode ser muito bênção ou pode destruir sua vida. E lá eu tenho muita dificuldade, porque todo mundo agora está me chamando de pastor, é o pastor, não sei o quê. Eu nunca cheguei em lugar nenhum e diga, eu sou pastor de não sei de onde, eu faço não sei o quê. Nunca faça isso também. Nunca chegue dizendo, eu sou o gostosão das tapiocas. E aí olharam para mim e falaram assim, ei, você tem um jeito assim meio estranho, como se fosse um pastor, negócio assim meio padre. Aí eu falei, eu sou padre, meu filho. Aí o cara olhou para mim assim e fez, tem um cabaré aí na cidade bom. Madrugada aí, qualquer coisa que você quiser, a gente desenrola. Eu olhei para ele, eu fiz, cara, deve ser bom lá o cabaré, né? Aí ele olhou para mim e fez, só mulher capa de revista. Aí eu fiz, rapaz, deve ser bom mesmo o cabaré, viu? Aí eu falei, mas qual é o dia de ir lá? Não, o dia você escolhe aí, doutor. A gente só leva o senhor lá, o senhor vai ser bem recebido, é muito bem-vindo. O senhor tratou aqui uma das mulheres que era dona, ela desgostou muito, está devendo essa. Aí eu falei, que maravilha. Ela está me devendo essa, não podia dever R$100, né? Está me devendo uma ida no cabaré dela. Aí eu parei, olhei para o cara assim, fiz, cara, ir ao cabaré deve ser fantástico, velho. Sabe, sem compromisso, você vai lá, faz o que você quer, joga a camisinha do lado e vai embora. Usou e vai embora. Eu queria dizer um negócio aí. Desde que eu descobri Jesus, desde que eu me aproximei, que Ele me fez filho, cara, por mais que eu saiba que isso é bom, nada se compara a viver para a glória do nosso Deus. Bicho, ele olhou para mim assim, ele fez, esse bicho é doido. Eu sei que a gente estava no horário da madrugada, eu terminei de atender, e aí meu colega assumiu. Quando foi no outro dia de manhã, esse enfermeiro ele chegou, apertou minha mão e disse, doutor, eu queria dizer que eu lhe respeito muito. Queria dizer que o senhor é de fato um homem. Depois esse cara começou a me respeitar e começou a abrir o coração para mim. Ele disse, eu tenho uma esposa e uma filhinha. E eu disse a ele, cara, talvez a sua esposa está agora cuidando da sua filha. Você está perdendo a oportunidade de honrá-la. Você está perdendo a oportunidade de ser um homem de verdade.
Porque hoje o que nós precisamos é de homens que honrem as mulheres que Deus os deu. Nós temos homens omissos, homens que desonram o nome do Senhor, que desonram as mulheres que estão em casa. Algumas das nossas mulheres estão em casa, cuidando, zelando, orando por nós. Quando estão trabalhando e honrando a nossa casa, honrando o nosso nome. É isso que Provérbios 31 diz. Você pode dizer assim, Joe, está falando só para os homens? Porque nós temos, hoje na nossa comunidade, nós temos a maior parte do nosso voluntariado de mulheres. Mulheres devotadas que amam a Jesus. Enquanto, vamos aplaudir as mulheres agora? Mulheres devotadas que amam a Jesus. Mas nós precisamos que os nossos homens acordem. Que eles tomem o seu lugar de liderança, de serviço. Que Deus está os chamando a viver. Liderar não é mandar, liderar é servir, liderar é saber cuidar. Liderar é levar flores. Liderar... As mulheres boas! Mas homens, pode levar no cebozão, sem problema. Não leve em lugar caro não, né? Boa! Os homens agora, boa! 3 coxinhas, um copo de suco por R$1. Boa! Ó, tem um nego aplaudindo ali loucamente. Meio raminho, mão de vaca. Naquele dia, gente, eu entrei no meu quarto, sabe? Eu estou abrindo isso para vocês. Eu entrei no meu quarto, eu fechei aquela porta do repouso, e eu fui orar, sabe? Eu fui dizer, Senhor, é difícil, vai ser difícil lhe honrar. Eu não quero lhe honrar porque eu sou pastor, porque eu sirvo na comunidade, porque não sei o quê, porque eu tenho a minha noiva, porque não sei o quê, eu quero lhe servir, Senhor, porque um dia o meu corpo, ele morreu, e quando ele morreu naquela cruz, ele foi ressuscitado. A minha vida, a forma com que eu vivo o Evangelho, é uma antecipação do reino de Deus. A forma com que você vive é uma antecipação, é um prelúdio, é um prenúncio da glória de Deus vindo com o seu reino. Então parece besteira a gente usar um copinho desse, né? Politicamente correto, sei o quê. Romanos 1 diz que a natureza agoniza esperando a revelação do nosso Deus, dos verdadeiros filhos de Deus. A natureza precisa ser cuidada. As nossas famílias precisam ser cuidadas. Os nossos jovens precisam ser amados. E você, Rede Nuvem, escute isso. Você, Rede Nuvem, no dia em que morreu, no dia em que foi rejeitado, mas no dia em que foi ressuscitado com o Senhor, com Ele também, e o poder que ressuscitou o nosso Jesus ao 3º dia, está ao nosso dispor para transformar o mundo, para transformar o nosso país, para mudar estruturas iníquas. O Senhor está lhe chamando hoje, viva para a glória de Deus, faça morrer o seu ego, faça morrer o seu pecado, para que o Senhor possa superabundar em sua vida, para que Ele possa te transformar numa nova história, que alcança outros, e esteja você onde estiver, faça você o que fizer, o Senhor está dizendo, morra hoje, mas morra para que eu lhe traga vida. Amém, gente? Boa, glória a Deus. O Senhor é bom, velho. Eu queria chamar a banda, e eu queria me preparar para finalizar esse momento. E é interessantíssimo como o Senhor, o Francis Schaeffer, ele era muito perspicaz. Ele passou 2 anos moendo, mas isso trouxe a ele um poder de profundidade impressionante. Se você observar nos 10 mandamentos, escute comigo agora, não perca atenção, a banda vai subir. Os 10 mandamentos, eles aconteceram, e o Senhor começa com mandamentos exteriores. Não farás outros deuses, não guardarás o sábado, farás isso, farás aquilo outro. Foram 9 mandamentos exteriores. O Senhor colocou assim, você não vai fazer isso, não faça isso. Parece aquela listinha, né? Aqueles pastor da Assembleia, né? Eu era do interior. Olha, irmão, eita, tá jogando bola de bermuda. Não, vou jogar de calça, de linho.
Ó, não pode não, viu? E se o Senhor voltar e você estiver dormindo pelado? Agora danou-se. Deus não me viu quando eu nasci no ventre da minha mãe. Ele não tem o olho de raio-x não, Deus, né? Você vive com listinhas. Ó, você pode fazer isso. Não faz isso. Você pode ir até aqui. Nós vivemos com regrinhas. E olha o que é que Paulo está nos dizendo aqui. Paulo diz, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós estamos vivos em Deus, em Cristo Jesus. Nós não somos vivos por mérito próprio, isso é graça. Escute, anunciado aos 4 cantos do mundo, graça. É por meio de Jesus, isso é graça. Quando nós chegamos nos 10 mandamentos, 1º, 2º, 3º, não farás, 4º mandamento, guarde o sábado, o Shabá, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, clímax. Qual é o último mandamento? Você sempre espera, né? Espera o último episódio da série, você sempre espera. Meu Deus, o que vai acontecer agora? A última prova do curso, ai meu Deus do céu. A professora vai dar a última nota agora do pós-doc, ai meu Deus do céu. Último mandamento, o Senhor diz, não cobiçarás. Aí você, opa, como assim? O Senhor fez uma listinha de coisas que eu não podia fazer, e agora Ele diz, não cobiçarás. Como assim? O Senhor vai do 1 ao 9, coisas externas. Pega essa. Coisas externas, não faça isso. Coisas mais cerimoniais, não faça aquilo. No 10º, o Senhor olha para a gente e diz assim, não cobice. Sabe o que significa não cobiçar? Seja grato ao Senhor. Um coração que não cobiça diante de Deus é um coração grato. Todas as vezes em que você lê, pare agora, leia a Bíblia na semana. Não adianta chegar o nego aqui, boa, vamos. E na semana não ler a Bíblia, não vai crescer, não vai amadurecer, não vai estar mais próximo do Senhor. Eu digo isso para mim. Se você é um workaholic como eu, ouça podcast. Coloque no app da Bíblia e ouça. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. E no último mandamento o Senhor diz, seja grato, não cobice diante de Deus, seja grato. Se o Senhor lhe colocou em situações difíceis, ou em situações boas, seja grato, olhe para Ele sempre. E o segundo step é, não cobice diante dos outros, pare de querer viver a história alheia, pare de querer viver os sonhos dos outros, pare de olhar para os outros e dizer assim, ai meu Deus, como ele tem um dom maravilhoso, eu queria saber cantar, eu queria saber dançar. Eu parei com a piada do chamar, que todo mundo estava me recriminando. Não precisa rir não. Eu queria fazer não sei o quê, eu queria saber filosofia. Eu queria saber filosofia como Livinho, ai meu Deus. Eu queria saber fazer algo, eu queria que as pessoas me vissem. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu quero sentar. Eita, bichinho, vai rasgar. Eu queria sentar e queria olhar no seu olho. Quando eu saio de casa, e quando eu venho aqui servi-los, e quando eu aconselho, já divido lágrimas com vocês, eu faço isso na mesma altura, sendo dependente da graça de Deus. Eu não queria que vocês vissem nossos líderes e olhassem para nós um step, um andar acima de vocês. Por isso é que, ao sentar aqui e dizer isso, eu queria que nós reconhecêssemos a bênção que é a galera da integração que nos recebe. Boa. Eu queria que nós soubéssemos que tem pessoas aqui no nosso meio que aconselham. Talvez você não conheça o líder do aconselhamento, mas só ela sabe quantas noites ela passou aconselhando gente, quantas noites eles passam cuidando de pessoas. Essa banda se reúne para ensaiar, não é nas coxas não. A galera para, ensaia. Já pedi para a semana que vem Shallow de novo. No Poporri com paciência, não sei como vai ser, mas vai, com fé.
Nós precisamos aprender, gente, a olhar olho a olho as pessoas. Nós precisamos andar no chão da fábrica. Nós precisamos aprender a cheirar as pessoas. Por isso que nós temos feito isso na Rede Nuvem. Na hora de comunhão, pare, levante. Quando você trouxer um amigo seu, sabe, coloque ele no meio da galera, leve ele de penetra para comer pizza estragada da conexão do dia anterior. Mas leve. Nós precisamos ter cheiro de gente. Nós precisamos estar perto das pessoas. Jesus, ele andava na casa dos publicanos ricos. Ele andava nos prostíbulos. E nada disso mudava o nosso Senhor. Ele sabia por que tinha vindo. Ele sabia que desde quando ele tinha sido predito em Gênesis, ele seria morto por amor a nós. O Senhor, ele não vivia pelo que via, pelo que observava, pelo que era visível. Ele vivia pela eternidade. E se você não vive pela eternidade, eu queria dizer uma coisa. Você está perdendo a alegria da vida. Você está perdendo de conhecer esse Jesus. Queria que a banda começasse a tocar. E com as luzes acesas ainda, queria que você voltasse para o seu aplicativo. E que você nunca mais esquecesse a forma com que nós vamos terminar esse sermão de hoje. Romanos 6, 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os seus membros, não ofereça seus braços, seus pés, o seu coração, moça, a sua vida, homem. Não ofereça seus membros ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E aqui eu queria que você prestasse atenção. Nós falamos todo momento sobre morrer. Morra para você mesmo. Morra para os seus pecados. Morra para os seus desejos. Naquele dia em que eu neguei de ir no cabaré da amigona, não foi porque eu sou bom não, gente. Não é porque eu sou ai, que pastor lindo, inteligente, magro, cheiroso. Não, eu sou miserável. E a minha noiva sabe disso. Chegue para ela e diga assim: ei, tem um podre para lhe contar de Joe. Ih, conheço. Não precisa mais não. Não é porque somos bons. Não é porque somos seres evoluídos. Não é porque chegamos no nirvana, somos zen. Não. Não é porque temos uma moral elevadíssima, porque a nossa ética ela é imbatível, não. Quando nós morremos, quando nós fazemos morrer o nosso pecado, o nosso corpo, os nossos medos, o nosso passado, e nós fazemos de Jesus a centralidade da nossa vida. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam seus membros, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como membros de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça de Deus.